Então a gente vai recomeçar. Pede desculpa às pessoas, porque a gente teve alguns problemas, por isso que atrasou. A gente pede desculpa para o senhor de ter atrasado um pouquinho. Então, bom dia a todos ainda. A gente está aqui referente à CPI 02-2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e SAI no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário no período de 1 de 2013 até a presente data. A gente informa que não está aberto para as pessoas assistirem a CPI, geralmente são abertas por causa da pandemia de Covid. Então as únicas pessoas que podem estar aqui são jornalistas, e a gente tinha solicitado a guarda, então a guarda vai acompanhar também a gente até o final do trabalho. E depois os depoimentos serão disponibilizados no canal do YouTube da Câmara. Antes de começar, o senhor advogado, o senhor juntou a procuração aqui do seu cliente? Não, senhor presidente, eu solicito o prazo para juntada de procuração. Tudo bem. O senhor Tá bom, a gente tá 10 dias úteis, tá? Acho que foi Cinco. suficiente a diretora do jornal. 5 dias. 5 dias, tá bom? Tá bom. Vai constar em ata isso daí também depois. Então a gente pede para o senhor ficar bem pertinho do microfone e falar o nome completo do senhor, por favor. Samuel Gomes Michelini, A idade do senhor? 41, Estado civil? solteiro, Profissão? empresário. Endereço? Rua Constante Casalini, 265. A gente informa ao senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho e que o senhor tem direito ao silêncio também. Se não quiser responder alguma pergunta da comissão, fique à vontade. Senhor presidente, eu gostaria que fosse retirada a juramentação da testemunha. Doutor, ele está sendo ouvido na qualidade de testemunha, não como investigado, como já foi explicado diversas vezes. Considerando que na comissão parlamentar de inquérito a figura de testemunha, investigado ou apurado se confundem, eu gostaria que fosse retirada a juramentação da minha testemunha. Não. Então, o senhor, por favor, protocole isso por escrito e daí na próxima reunião da comissão a gente vai deliberar sobre esse pedido. Senhor presidente, nos termos do artigo 7º, inciso 11º, é uma prerrogativa do advogado reclamar verbalmente perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Então, eu me reservo o direito de promover o requerimento verbal. Então, o requerimento está indeferido. Posso continuar? Senhor presidente, eu gostaria de fazer mais um requerimento. Claro. Senhor Samuel Michelini, na qualidade de testemunha intimada para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, vem expor e requerer. A Comissão Parlamentar de Inquérito, antes de estar prevista em regimento próprio no âmbito municipal, está prevista na Constituição Federal, que serve de baliza para toda a atuação de seus atores. Vejamos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a submissão da CPI à Carta Magna. A presente impetração volta-se efetivamente contra o ato deliberativo consubstanciador de regras de disciplina interna de trabalho da CPMI. Na leitura da ata da 20ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, constata-se que a estratégia inquisitiva relativa às testemunhas que invoca o direito constitucional de silêncio, dispensar do depoimento, foi objeto de específica deliberação e subsequente encaminhamento de votação no âmbito daquele órgão investigativo colegiado. Não obstante seja imperativo o respeito, tanto na organização quanto na dinâmica da CPI, das prerrogativas e direitos inerentes ao mandato parlamentar, titularizados pelos seus membros, individualmente exercidos e exigível. Estes não se confundem com aquelas prerrogativas e poderes que a Carta Política assegura
às próprias comissões, na qualidade de órgão colegiado. A prerrogativa de solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5º, e os poderes de investigação próprios da autoridade judicial, artigo 58, parágrafo 3º, são outorgados pelo texto da Lei Maior às CPIs, colegiados, e não aos seus membros individualmente considerados. Nessa medida, desde que preservada a integridade da premissa maior contida no texto constitucional, as questões vinculadas ao específico arranjo normativo conformadores de tais institutos extravasam na dimensão estritamente constitucional e judicialmente tutelável à matéria. A verificação de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados está ligada à prévia averição da inobservância das normas regimentais do Congresso Nacional, a caracterizar, portanto, assunto interna corpus do Poder Legislativo. Mandado de segurança 31475, relatora ministra Rosa Weber, julgado de 7 de agosto de 2012. Sobre esses direitos ou premissas da Lei Maior, temos de destacar o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade da vida, da liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. Esse é o texto do artigo 5º, caput do artigo 5º da Constituição. E em seu inciso 10º, ele vem dizendo: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Assim sendo, o saudoso ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, quando no julgamento do mandado de segurança 24832 do Distrito Federal, proferiu voto que assim ele faz a referência ao saudoso Nelson Sampaio, num livro famosíssimo do Inquérito Parlamentar. Diz textualmente, mas nem precisava dizê-lo: a inquisição parlamentar pode significar uma forma de punição sem recurso e não prevista no Código Penal. É uma pena acessória à margem da lei, à margem do ordenamento jurídico, que atinge culpados e inocentes. Que pena é essa? A pena do escárnio público. Desse modo, diante da divulgação dos depoimentos das testemunhas em sua integralidade, inclusive quanto ao momento da apregoação das testemunhas, que as testemunhas são obrigadas a se qualificar, apresentando seus dados pessoais, dizendo seus dados pessoais, como endereço e até documento, como já foi, documentos pessoais, como já foi interrogado algumas testemunhas, venham requerer, na qualidade da testemunha, invocação do direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, como garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que o depoimento seja colhido e mantido sob segredo de justiça. Senhor presidente. Só vou lembrar ao senhor que a CPI ela não pune ninguém. Ela só investiga e depois é enviado o relatório para o Ministério Público, Tribunal de Contas e outros órgãos. Mesmo que a CPI chegue à conclusão que não há nenhum dos fatos também é enviado, colocados. Isso, de qualquer jeito, Okay. A gente comunica ao Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Receita Federal antes, e qualquer que seja o resultado da CPI, ela é encaminhada para os órgãos. A CPI não pune ninguém. Eu vou ler aqui uma parte. Considerando que a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, possui respaldo constitucional e infraconstitucional, vide Lei Orgânica do Município de Amparo, artigo 33, e Regimento Interno dessa Câmara, artigo 68. Considerando que as pessoas arroladas pela Comissão Parlamentar de Inquérito estão sendo ouvidas na qualidade de testemunhas e que possuem o direito de permanecerem em silêncio, ou seja, de permanecerem caladas durante a inquirição, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e artigo 186 e 198 do Código de Processo Penal. Considerando que os fatos investigados pela CPI são de interesse público e não de cunho privado, o presidente delibera pelo indeferimento do requerimento. Se o senhor quiser entrar com esse requerimento por escrito, vou repetir para o senhor entra por escrito, a comissão vai deliberar. Se o senhor quiser tomar alguma medida judicial, se chegar alguma ordem de cumpra-se, a gente cumpre. Posso começar? Senhor presidente, diante dessa situação, meu cliente invoca o direito constitucional de permanecer em silêncio e assim ele gostaria que fosse acolhido.
Ele já foi avisado que ele pode se manter calado. Aqui antes a gente já falou no começo, eu vou até repetir, que ele tem o direito ao silêncio para permanecer calado e não precisa responder nenhuma pergunta. Eu já falei isso no começo. E o senhor entendeu isso? O senhor pode ficar calado e não precisa responder nenhuma pergunta? Senhor presidente, diante da prévia informação que ele vai se manter em silêncio, eu venho requerer que as perguntas não sejam realizadas para evitar uma situação vexatória e desgastante para a comissão. Indeferido, porque a gente tem que perguntar e seu cliente tem todo o direito de permanecer calado em todas as perguntas que a comissão fizer. Perfeito. Posso começar? O senhor é proprietário ou foi proprietário do jornal Gazeta Amparense? Senhor presidente, pela ordem, só antes do início, todas as testemunhas foi concedido um prazo de 5 minutos para que se manifestassem antes do início das perguntas. Desculpa, passou batido. Então vamos lá. O senhor tem o direito de fazer uma explanação, 5 minutos, para tirar alguma dúvida, alguma dúvida sobre a comissão ou quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Após isso, os membros da comissão podem fazer perguntas para o senhor. Eu gostaria... Por favor, só fale perto do microfone. Gostaria de falar aqui que eu estou há 11 anos com o jornal na cidade. Eu nunca publiquei nenhuma notícia falsa. E gostaria de saber do senhor, nobre vereador, de vocês também, qual que é o intuito de perseguição contra mim e a minha família. Eu vou advertir o senhor que quem pergunta as coisas aqui é a comissão. O senhor só está aqui para responder, então os vereadores não são obrigados a responder. O senhor mesmo acabou de dizer que ele poderia fazer questionamentos. O senhor acabou de dizer que eu podia questionar? O senhor pode esclarecer, mas não contra os membros da comissão. O senhor pode falar o que o senhor quiser, mas os membros não são obrigados a responder. E estou advertindo que quem pergunta as coisas são os vereadores. O senhor está aqui para responder. Tá, mas o senhor pode falou continuar. Que podia perguntar isso. Então essa é a minha pergunta. Quero saber de vocês qual que é a perseguição contra mim e minha família. Pode falar, seu Hélio? Eu posso responder, seu Hélio? Eu vou falar para o senhor. Seu Hélio, Por gentileza, deixe o seu Hélio responder. Não, ele se manifestou interesse. O senhor quer responder, seu Hélio? Então, por favor. Está aberto, o senhor Hélio responder. Veja, nós não temos nada contra a sua família, contra você. A única coisa que está sendo investigado sobre as fake news. Uma coisa eu posso falar para você. Você é dono do jornal? Sou. Desde quando? Desde fundado, há 11 anos. 11 anos você é o dono lá? Sou. É isso que eu só queria saber. Desculpa. Tem 2 donos, eu e minha sócia. Não. Você faz parte... Somos sócios. O jornal tem 2 donos, eu e minha ex-mulher. Mas no CPF lá tem o seu nome? Tudo? Tem na firma no meu nome e na firma dela. Tá bom, não foi isso que nós vimos na prefeitura. Desculpa. Não, como que Desculpa. não? Só você puxar meu nome que o senhor vai achar. Osmar? Tem. Eu ia falar, o Hélio já falou. O senhor Samuel quer falar mais alguma coisa ou a gente pode começar as perguntas? Era só isso. Tá bom. Eu vou fazer a primeira. O senhor é proprietário ou foi proprietário do jornal Gazeta Amparense? Acabei de responder para o seu Hélio que eu sou proprietário do jornal Gazeta há 11 anos. Tá bom. O senhor pode falar qual o seu cargo atual no jornal? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe se o jornal tem cópias de todas as edições até a presente data? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe se o jornal já estabeleceu contrato com a prefeitura e sai para veicular propagandas institucionais? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe como isso funciona? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar se o jornal emite nota fiscal? Novamente, me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe nos informar se o CNPJ do jornal está regular? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe se o jornal já emitiu nota fiscal estando com o CNPJ inapto? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar quanto custa a regularização de um CNPJ de jornal? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar se o jornal estava com o alvará vencido? Me reservo no direito de permanecer calado. Em consulta à JUSCESP, a gente averigou que a senhora Lucimara é a única dona do jornal. O senhor é o dono do jornal? Me reservo no direito de permanecer calado.
Eduardo, pode pôr a primeira foto? O senhor sabe nos informar se a senhora Lucimara A. de Souza costuma ir até a prefeitura e sai para tratar de assuntos do jornal? Me reserva no direito de permanecer calado. O senhor vai até a prefeitura e sai para tratar de assuntos do jornal? Me reserva no direito de permanecer calado. O senhor conhece o senhor José Carlos Lolli Júnior? Conheço? O senhor tem alguma relação com ele? Não, senhor. Ele é meu advogado. Ah, desculpa, estou confundindo. Ele é o Dr. Lolli. José Carlos Lolli É, Júnior. não entendi, pensei que era o outro Lolli. Não, ele é meu advogado. Aqui é outro Lolli, esse é um... É, Tá. um monte de Lolli, então a gente se confunde, né? Tá bom. Vou mostrar para o senhor aqui um e-mail que eu tenho aqui, depois eu vou começar a fazer as perguntas. Quero lembrar ao advogado e ao senhor que tudo isso que eu estou mostrando aqui está nos autos. Se quiserem acessar presencialmente aqui, está aqui do nosso lado. A gente tem um e-mail aqui do senhor José Carlos Lolli Júnior para o senhor Mário Auler. Aí no e-mail está escrito assim: Mário, segue a sentença a qual condenou o Tostão a retirar publicação no seu Facebook matéria do jornal dos processos do Carlos contra a Seara Alimentos, porém julgou improcedente. Não sei se vai dar para usar isso no jornal. Caso utilize, sugiro que publique somente a parte que fala da improcedência. Então essa é uma comunicação que estava pública no Facebook. Ela foi publicada pelo senhor Fernando Giglioli. O senhor quer que dê um zoom na imagem para o senhor ver melhor? Tá. Então, é um e-mail pessoal entre as duas partes, mas estava público no Facebook, várias pessoas tiveram acesso. O senhor sabe informar se é do jornal Gazeta Amparense que o senhor Mário Auler está falando no e-mail com o advogado? Aí o senhor tem que perguntar para ele, que aí não tá no meu nome, né? Tá bom. O senhor sabe se o senhor Mário Auler tem alguma influência no jornal Gazeta Amparense? Me reserva no direito de permanecer calado. O senhor sabe se ele já ajudou o jornal Gazeta Amparense de alguma maneira, financeiramente? Me reserva no direito de permanecer calado. O senhor sabe se o senhor Mário Auler participa da redação de alguma coluna? Me reserva no direito de permanecer calado. Eu vou passar uma outra sequência de fotos e vou perguntar depois a sequência de fotos. Aqui a gente tem umas conversas no Facebook também. Que está o senhor Samuel Michelini no Facebook, conversando com o senhor Fernando Giglioli. Vou ler algumas coisas que estão escritas aqui. Tem alguns palavrões, esses eu não vou ler em algum desses textos. O Samuel pergunta para o Fernando: quem ri por último, ri melhor? O senhor Fernando: já comprou a picanha para hoje à noite? O senhor Samuel: papai vai comprar. Aí aqui a gente tem também uma outra... Ai, bonito, eu sempre fiz. Tem uma outra comunicação e chama a atenção aqui do senhor Samuel Michelini. Então, Geraldo Oliveira, tem que ver com o pai. Eu não vou ler um possível palavrão que tem aqui. Desculpa. O senhor Geraldo Oliveira fala abaixo: nossa, vou ligar agora e contar para ele. Aqui a gente tem também uma outra conversa de Facebook.
Geraldo Oliveira, que tá pegando, irmão? O senhor Samuel. Fala, Geraldo Oliveira, tá tudo certo com o pai. É apenas um desabafo. Vitória na guerra. Uma outra conversa. O Geraldo Oliveira diz: o pai sabe disso? A gente tem uma outra conversa aqui também. Geraldo, velho, não esquece o jornal. Passei na frente, tá fechado. O pai não vai gostar. Vitória na guerra. Aí o senhor Samuel. O pai é nosso. Vitória na guerra. Uma outra, o senhor Geraldo. O padrinho tá com saudades. Volta logo. Aí o senhor Samuel diz: fala para ele mandar mais. E tem uns cifrões aqui, que significa dinheiro, dólar, real, não sei, não está escrito a palavra, mas cifrões. Cifrões dá um símbolo, só isso. Não quer dizer nada. Presidente, o senhor não está afirmando que são Não, dinheiro. não. Eu estou afirmando que está escrito aqui. Eu estou falando que tem símbolos de dinheiro. Eu não sei se é dinheiro. Então, símbolos. Isso aqui é um símbolo que tem no Facebook que significa dinheiro, mas eu não sei qual foi o caso aqui da conversa. Então, não estou afirmando que é dinheiro. Fique registrado nos autos que eu não estou afirmando isso. É o símbolo. Símbolo de dinheiro. Isso é um símbolo de dinheiro. É o que o senhor disse. É o que eu estou lendo aqui na Isso é postagem. notório que é um símbolo de dinheiro, né, doutor? São cifrões. Cifrões. Cifrões é o que para o senhor? Cifrões. Tá aqui. Cifrões. Tudo bem? Então eu vou começar a pergunta. O senhor pode falar pra gente quem é o pai que o senhor comenta nessas fotos? Pai, ali, ó, Jesus Cristo. Pode falar ali, ó. perto do microfone, por favor? Pai está aí atrás de você, Jesus Cristo, que o senhor queria tirar da casa, o senhor lembra? O senhor pode responder as perguntas Tô que eu respondendo. perguntar? Ele já respondeu, é Jesus Cristo é o Pai. Tá. Vamos lá. É. Aí. O senhor sabe dizer também quem é o padrinho que é comentado nessas fotos? Me reserva no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar se o padrinho é o senhor Mário Auler? Me reserva no direito de permanecer calado. O senhor se encontrou com o senhor Mário Auler depois que ele se afastou para ser candidato? Se sim, com qual frequência? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor costuma se encontrar com algum secretário, servidor ou cargo de confiança no jornal? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor conhece o senhor Fernando Giglioli? Conheço? O senhor tem alguma relação com ele? Não, só do Facebook conversava. Tá. Amizade, sim. O senhor pode informar se o senhor Fernando trabalha no jornal, Gazeta Amparense? Já não sei te falar isso, tem que perguntar para ele. Aqui a gente tem umas fotos também que o senhor Fernando Giglioli publicou em grupos de WhatsApp. Ele tem acesso aqui, que a gente vê, no jornal, nas páginas em alta resolução. O senhor sabe informar como que ele tem acesso a esses arquivos do jornal em alta resolução para repassar nas redes sociais? Isso daqui eu mando para todo mundo na lista de transmissão no meu WhatsApp. Tudo bem. Tem 248, acho. O senhor conhece o senhor prefeito Jacó? Conheço? O senhor tem alguma relação com ele? Ele é seu amigo? Não, não tem nenhuma relação com ele. Essa foto, eu vou pegar uma foto aqui. O senhor Samuel Michelini publicou, dia 17 de junho de 2013. E o senhor Samuel diz na foto: eu com os meus amigos numa confraternização com o prefeito Jacó, deputado Barros Munhoz e vereador Carlitinho. Então vou perguntar de novo: o senhor é amigo do prefeito Jacó? Não, mas eu estava no local que eles estavam. É uma honra para mim tirar foto com os dois. Com o deputado Barros Munhoz e com o prefeito Jacó. E com o nobre vereador Carlitinho. Tá bom. O senhor é amigo do senhor Barros Munhoz também? Não, senhor. Tá bom. O senhor conhece o senhor Geraldo Oliveira?
Só do Facebook também. Tá. O senhor tem alguma relação com ele? Sabe se ele trabalha no jornal? Não, senhor. Sabe se ele divulga o jornal? Senhor, ele está na minha lista de transmissão. Todo mundo pode divulgar. É aberto. Bem. Até pro senhor aí. Só que o senhor me bloqueou, o senhor lembra, né? Vamos voltar às perguntas. O senhor conhece o senhor Alain El-Khoury? Sim, meu cunhado. Tá. Tem uma foto aqui que acho que tem o senhor almoçando com ele. Dá até O senhor foto. sabe se ele... Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de fazer um requerimento para que a foto fosse retirada dos autos. Foto de família. Se o senhor quiser, o senhor, eu vou falar mais uma vez. Requerimento verbal eu indefiro. O senhor pode fazer um requerimento para a comissão e a comissão vai deliberar sobre isso. Pode enviar para a gente o requerimento e na próxima reunião a gente vai analisar isso. A princípio está indeferido. Deferido verbalmente pelo presidente. O senhor sabe se o senhor Alain El-Khoury trabalha ou já trabalhou no jornal? Fico no direito de permanecer calado. O senhor sabe se o senhor Sandro... o senhor conhece o senhor Sandro Gomes Michelini? Como que eu vou conhecer seu meu irmão? Eu perguntei se o senhor conhece o senhor Sandro Gomes Michelini. Senhor presidente, O senhor só o responde... fato é notório. Sim, tá bom. Então responde, sim ou não. Não, o fato é notório. Tá bom, então não vou tem perguntar. Como que necessidade eu não da vou conhecer o pergunta. irmão meu? Tá bom. O senhor sabe se ele já trabalhou ou trabalha no jornal Gazeta Amparense? Não, senhor. Nunca trabalhou. Tá bom. Senhor presidente, eu faço requerimento para que a outra foto que foi exibida, que é uma confraternização de família, a gente consegue ver crianças na foto, seja retirado dos autos, não tem nenhuma relevância. A relação de parentesco entre o senhor Sandro, o senhor Alain e o senhor Samuel é notória. Tá. Então eu vou fazer o requerimento para que as fotos sejam retiradas dos autos, por gentileza. Os requerimentos verbais, se eu indefiro, essa foto está pública no Facebook, não está privada. Ver aqui, ó. E vou pedir para o senhor, todos esses requerimentos que o senhor quer fazer, que estão sendo indeferidos verbalmente, o senhor faça por escrito, mande para a comissão e a comissão vai analisar tudo na próxima reunião, como vem fazendo em todas as reuniões. Senhor presidente, na última sexta-feira, dia 11, o senhor me disse verbalmente que tem autoridade perante a comissão, então pode tomar essa decisão. Não tem a necessidade de um requerimento por escrito para ser analisado por todos. O senhor tem essa autonomia, como o senhor me disse verbalmente na última sexta-feira. Tá, eu já respondi que está indeferido pelo presidente. A comissão vai deliberar posteriormente, doutor. Se o senhor enviar para a gente por escrito, a comissão vai deliberar. O senhor pode falar como as... deixa eu tirar. O senhor sabe informar como está a situação financeira atual do jornal? Permaneço no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar quanto de indenização até hoje vocês pagaram por perder processos relacionados a fake news? Me reservo no direito de permanecer calado. Senhor presidente, o senhor está fazendo uma ilação que os processos foram procedentes contra o jornal por fake news. Eu gostaria que o senhor retirasse a pergunta. Não será retirado e indeferido. Senhor presidente, o senhor está afirmando que o jornal foi condenado por fake news. Ele nunca foi condenado por fake news. Então eu gostaria que o senhor retirasse a pergunta. Segundo as testemunhas colhidas, que falaram que vieram aqui, ganharam processos, foi por fake news. Então, eu estou me baseando no que a outra testemunha afirmou. O senhor Então, está próxima adiantando a pergunta. conclusão da CPI, Não, é isso? eu estou falando que está Ninguém público tá na adiantando a internet. conclusão, doutor. A gente pegou... Uma testemunha individual que fala, só após o curso da comissão parlamentar de inquérito toda, que vai ter o resultado final dela, vai ser averiguado se é verdade ou não o testemunho dela. Mas agora o senhor está me adiantando que está considerando como fake news as informações que a... A gente só colhe o que falaram aqui, o que está público, qualquer pessoa pode ver os depoimentos e acompanhar no processo. Então, por gentileza, eu peço que a pergunta seja direcionada considerando o depoimento da testemunha X ou Y, que afirmou que o jornal foi condenado por fake news. O senhor pode assistir os depoimentos, o senhor vai ver tudo lá. Então eu vou fazer a próxima pergunta. Me respeita, senhor presidente. Estou respeitando, estou Eu quero que a pergunta seja feita da maneira O senhor não correta. quer nada aqui, que o Não senhor uma tem que ilação, ouvir não- o que está aqui. O não senhor uma pode... ilação, não uma ilação, uma afirmação que ainda não foi concluída. O senhor tem que ouvir só aqui que a gente está perguntando. Então eu vou fazer a próxima pergunta. O senhor sabe se alguém ajuda financeiramente o jornal Gazeta Amparense? Responder pela 1000ª vez. Me reservo no Tá. direito de permanecer calado.
Pode informar em qual gráfica vocês rodam o jornal Gazeta Amparense? Reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode falar onde fica a gráfica? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode nos informar como é feito o pagamento para essa gráfica, se é em cheque ou à vista? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode nos informar qual o custo por lâmina de impressão do jornal? Que a lâmina geralmente são 4 páginas. Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar se o jornal Gazeta Amparense tem uma coluna chamada Olho Vivo? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar se é o senhor que escreve essa coluna? Me reservo no direito de permanecer calado. Se não é o senhor pode dizer quem escreve essa coluna? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe se o jornal já prestou algum serviço para a prefeitura e sai usando o CNPJ de terceiro? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe informar se a prefeitura e SAI pagam para fazer publicidade no site do jornal Gazeta Amparense? Me reservo no direito de permanecer calado. Se sim, qual o valor que eles pagam no jornal, para o jornal para fazer publicidade no site? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar quantos funcionários o jornal tem atualmente? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode especificar quantos são fixos e quantos são freelancers? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode falar o nome e o cargo de cada funcionário fixo e cada freelance e explicar sucintamente o que eles fazem no jornal? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode nos informar quem é o dono do imóvel onde fica o jornal Gazeta Amparense atualmente? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar qual o valor aluguel que o jornal paga? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar qual escritório de contabilidade ou contador que faz a contabilidade do jornal? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar se o jornal Gazeta Amparense contratou algum escritório de advocacia recentemente? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor sabe nos informar como é feita a distribuição do jornal? Quem distribui? Se distribui de graça também ou não? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar quem faz o design gráfico do jornal e quem faz a revisão final? Me reservo no direito de permanecer calado. O senhor pode informar se o senhor já esteve ou está envolvido em algum processo relacionado ao jornal Gazeta Amparense? Me reservo no direito de permanecer calado. Senhores membros da comissão, eu tenho uma última pergunta aqui. Eu sei que a gente faz as perguntas junto, todo mundo escreve junto, todo mundo se conversa sempre. Tem alguma coisa que vocês querem colocar mais aqui até agora, que depois eu vou fazer a última pergunta. Queria só fazer... Pertinho, Hélio, do microfone, por favor. Quanto a essa fotografia que tem criança. Quanto a essa fotografia, que apesar de ser pública, o meu voto é para retirar sim, porque tem uma criança menor. Então o meu voto será para retirar essa fotografia que tem criança menor, respeitando as fotos. Obrigado. Agradeço. Sim. A gente vai deliberar com os Obrigado, demais membros. obrigado, senhor vereador. Obrigado, Hélio. Senhor vereador Hélio Favoreto, como tem outros membros na comissão, será deliberado a respeito, tá? Depois vai ser apreciado o seu voto e eles vão decidir a respeito da mídia, tá? Vai informar também o advogado que tudo é deliberado dentro da comissão, os 3 membros são os membros votantes. Pode constar em ata Mas que pode ele já constar em tem ata que ele... o voto do Isso, seu não Hélio tem problema Favoreto. nenhum constar em ata que o seu Hélio já se manifestou sobre isso. Sem problema. Osmar, tem alguma... Nenhuma pergunta. Fazer. Vou mostrar uma foto que eu quero entender como funciona uma coisa do jornal, Gazeta Amparense. Aí depois eu vou fazer as perguntas. Lembrando que também a gente tem
o material impresso, então pode acompanhar pelo monitor ou pode solicitar o material impresso para olhar também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper também. Aqui a gente tem uma edição do jornal Gazeta Amparense, que eu acredito que seja pública essa edição, da sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Tem uma denúncia na capa, tem uma frase, a manchete, né? Descoberta, fraude, Carlos Alberto Martins, no valor de 14 milhões. Aí, na mesma edição do jornal, chamou a atenção que tem um informe publicitário. E nesse informe publicitário, ele foi publicado no jornal pelo senhor Juquiel dos Santos, jornalista. A gente tem escrito ao lado aqui, informe publicitário. Essa publicação é de inteira responsabilidade do seu autor. Estou mostrando ele um pouco maior aqui na página do jornal. E tem uma matéria do jornal utilizando esse informe publicitário. Então, a pergunta é, se eu quiser pagar para publicar um informe publicitário no jornal, o senhor pode falar para a gente como é o procedimento? Sobre a pergunta do Juquiel, acho que o senhor devia intimar ele, para ele, daí ele responde para o senhor. Eu estou perguntando para o senhor sobre como Permaneço funciona calado. para pagar uma publicidade do informe publicitário. Eu não perguntei nada do senhor Juquiel. Ah, o senhor perguntou, tá aqui, que foi o Juquiel, jornalista Juquiel, na sua pergunta. O senhor, acho que esquece que o senhor pergunta. Eu quero lembrar o senhor que eu fiz uma explanação antes e agora eu vou começar as perguntas, eu vou começar de novo as perguntas. Depois que eu fiz a explanação, eu vou perguntar para o senhor como funciona se eu quiser pagar para publicar o informe publicitário no jornal Gazeta Amparense. É só isso. Reserva no direito para permanecer calado. O senhor sabe se esses informes publicitários costumam ser usados como capa e matéria do jornal? Me reserva no direito para permanecer calado. O senhor pode informar de quem é a responsabilidade sobre o informe publicitário? Me reserva no direito para permanecer calado. O senhor pode explicar para a gente como é pago esse informe publicitário? Se tem nota fiscal? Se vocês usam o informe publicitário... desculpa, se emitem nota fiscal do informe publicitário? Me reserva no direito para permanecer calado. Você sabe dizer se o jornal Gazeta Amparense utiliza informe publicitário para fazer matéria do jornal? Reserva no direito para permanecer calado. Tudo bem. Então eu acabei minhas perguntas, senhor Hélio, senhor Osmar. Eu agradeço a presença dos senhores. O senhor tem um microfone. O senhor tem um microfone aberto. Se quiser fazer alguma consideração final, está disponível para o senhor no microfone. Não tem nada a declarar. Obrigado. Então o senhor só espera para assinar o termo aqui, tá bom?